Mas nesta manhã, eu queria ler com vocês um texto que eu gosto muito, mas esse mês aqui, Deus, não sei, tem me tocado a pregar no Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento é muito rico, mas, ao mesmo tempo, se você não encontrar Cristo aqui no Antigo Testamento, não tem nada, será só história, né? Porque Cristo preenche todas as Escrituras. E eu quero ler hoje com vocês sobre Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler do 1 até o 13. Eu estou com a revista atualizada. Êxodo 12. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Irmãos, eu quero falar essa manhã com vocês, eu não, né? Deus quer falar com a gente nessa manhã, sobre viagem. Quem não gosta de viajar, né? Talvez nesse momento tem muitos irmãos nossos viajando. Eu tenho visto lá nas redes sociais, né? Mostrando fotos de onde estão passando as férias, passeando. Mas a pergunta nessa manhã, irmãos, é: você está pronto? Se eu te convidasse agora para uma viagem, você iria comigo? Agora. Talvez as mulheres diriam assim, as mulheres, né? Ah, pastor, eu tenho que arrumar o meu look, né? Eu tenho que ir no shopping tomar um banho de loja, né? A mulher é bem assim, homem também, né? Os homens de hoje estão tudo com a frescuragem também, né? Mas, irmãos, você estaria pronto nessa manhã, agora, nesse momento, para uma viagem? Estaria? Não sei. Mas foi assim que Deus fez quando chamou Israel para sair do Egito. Quando Deus decidiu tirar o povo do Egito para uma terra prometida, um grande desafio foi revelado.
Aquele povo, naquele momento, teria um grande desafio, o desafio de ir para uma viagem. E nessa viagem, seria exigido muita preparação. Deus estava pronto, mas o povo não. O povo tinha que se preparar para esta viagem. Irmãos, hoje, nós como igreja também vivemos esse mesmo momento. Nós estamos nos preparando para uma viagem que vai mudar para sempre a nossa história e também dos que não forem conosco. Gente, já pensaram nisso? Nessa viagem que Deus Ele já propôs isso para a igreja. Nós, igreja de Cristo na terra, estamos sendo preparados, estamos nos preparando para uma grande viagem. Você está se preparando para essa viagem? Você está com a sua vida hoje, nessa manhã, você que me assiste em casa, viu, crente em Cristo Jesus, você está preparado para essa viagem? Ou você está se preparando para ela? Deus espera que sim. Irmãos, em toda viagem existe um percurso a ser percorrido. No caso de Israel, do Egito até a terra prometida, havia uma jornada. Isso nos ensina, irmãos, que antes de atingir qualquer alvo, seja qual for o alvo, nós necessitamos de preparo. Precisamos, pelo menos, estar envolvido nesse alvo. E assim foi com Israel. Deus chamou o povo de Israel, após 400 anos, algumas traduções dizem 430 anos, após 400 anos, Deus chama Israel para uma viagem. E antes da viagem, irmãos, eles deveriam celebrar a Páscoa. Interessante isso. Irmãos, a primeira celebração no Egito foi uma celebração em família, não esqueça isso. Após 400 anos de escravidão, Deus pede para Israel fazer uma celebração em família. Irmãos, por incrível que pareça, a pureza da vida familiar é o fundamento, não esqueça isso. A pureza da vida familiar é o fundamento da prosperidade espiritual e da prosperidade nacional. Sabia disso? Alguém aí quer acabar com a família, né? Mas a família, ela é algo fundamental para a sua prosperidade espiritual. Sabia disso? Você sabia disso? Sabia que a sua família, a família, é a única que está com você no seu nascimento e na sua morte. Sabia disso? Viu, meu querido? E a celebração que Deus pede para Israel é uma celebração em família. Eles deveriam celebrar em família. E era para ter um cordeiro por família. E se o cordeiro fosse... cordeiro não, né? E se o número de pessoas da família fosse pequeno, deveriam convidar o vizinho mais próximo. Mas olha que interessante, irmãos. O número de pessoas para o cordeiro poderia ser pequeno. Mas o cordeiro nunca era pequeno para o número de pessoas. Interessante isso. O cordeiro sacia completamente todos. E em Gênesis 22, fala do cordeiro suficiente para uma pessoa, lembra? Fala que Abraão tomou o cordeiro e o sacrificou em lugar de Isaque. Nesse momento, o cordeiro,
Quando eu falo cordeiro, estou falando do cordeiro Jesus Cristo, viu? Nesse momento, o cordeiro, lá em Gênesis 22, era suficiente para uma pessoa. Nesse texto, diz que o cordeiro é suficiente para uma família. Em Isaías 53, fala que o cordeiro é suficiente para uma nação. Olha que interessante. Olha a revelação progressiva de Deus. Um cordeiro para uma pessoa que foi Isaac, foi morto no lugar de Isaac. Nesse texto, o cordeiro é morto e sacia uma família. Em Isaías 53, o cordeiro é morto, ele é suficiente para uma nação. Lá fala assim, que foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Mas, irmãos, em João 1:29, esse cordeiro, Jesus Cristo, é suficiente para o mundo inteiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu, meu querido? O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele é suficiente para o mundo inteiro. Todo aquele que chegar até ele pela fé, alcança salvação. Mas como seria esse cordeiro? Esse cordeiro, irmãos, deveria ser morto. Nesse texto, o cordeiro deveria ser morto. Não era a vida do cordeiro que salvava, não era o exemplo do cordeiro que resgatava, não era a presença do cordeiro na família que livrava da morte. O cordeiro devia ser morto. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o cordeiro naquele momento, ele deveria ser morto. Irmãos, algumas pessoas dizem que admira o exemplo de Jesus, admira os ensinos de Jesus, admira os milagres de Jesus, outros põem sua confiança nos milagres de Jesus, irmãos, mas ninguém é salvo somente pelos ensinos de Jesus ou pelos milagres. Nós somos salvos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. O cordeiro tinha que ser morto. A salvação, irmãos, em Cristo, ela está totalmente ligada à morte expiatória dele na cruz do Calvário. Apocalipse 5:9 diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir o selo, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus todos de toda tribo, povo, língua e nação. Então, o cordeiro tinha que ser morto. Não bastava somente a presença do cordeiro na família. Isso nos ensina, irmãos, que com sua morte, Cristo pode perfeitamente salvar-nos, salvar a todos que chegam a Ele pela fé. Irmãos, a morte do Cordeiro de Deus garante vida eterna a todos aqueles que chegam até Ele pela fé. 2 Coríntios 5:15 diz assim: porque Ele morreu por todos, morreu, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viu, irmão? Então o cordeiro no Egito tinha que ser morto. A morte dele garantia para aquele povo salvação. A morte de Cristo na cruz do Calvário garante a todos nós salvação, vida eterna. O cordeiro será sem defeito. A ausência de defeito era símbolo da integridade moral do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, aquele cordeiro, ele apontava para Jesus Cristo. Por isso que tinha que ser sem defeito. Porque Cristo não teve nada que pudesse acusar ele de pecado. Em Cristo não se achou nada disso. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2,22 diz: não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano. Irmãos, o cordeiro tinha que ser sem defeito, porque só através da perfeição daquele cordeiro haveria resgate em Israel. Somente pela perfeição de Cristo Jesus houve resgate para nossas vidas. Teria que ser macho de 1 ano, né? Isso aqui, irmãos, é difícil de tradução. Macho de 1 ano, mas os rabinos, eles interpretam aqui como do 1º ano, ou de 8 dias, simbolizando o cordeiro inocente. E o cordeiro teria que tomar o sangue do cordeiro, passar nas ombreiras das portas, nas casas que ele fosse comido. Viu, irmãos? O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. A marca do sangue. Mas e com a morte do cordeiro, o sangue deveria ser aplicado na porta, a fim de que tudo atrás dela fosse salvo. Viu, meu querido? É só através do sangue de Jesus Cristo que nós somos libertos da culpa do pecado. Quando o anjo passou, o que salvou a família foi a marca do sangue. Não foi outra coisa. Quando o anjo passou, ele viu a marca do sangue. A família ali não experimentou a morte do seu primogênito. E assim como os primogênitos no Egito foram libertos da morte pelo sangue do Cordeiro, hoje nós somos salvos da condenação eterna pelo sangue de Cristo aplicado em nosso coração pela fé. Viu, meus irmãos? É o sangue de Cristo que nos trouxe perdão dos pecados. Foi através do sangue dele. Viu, irmão? Não tem outro jeito de entrar no céu a não ser através da morte expiatória, através do sangue de Cristo aplicado em nossos corações pela fé. O verso 8 a 10 diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã será queimado. Irmãos, o cordeiro deveria ser completamente assado. Isso nos fala de Jesus sofrendo a justa ira de Deus pelos nossos pecados. Viu, meu querido? Jesus se doou por completo. Não foi apenas o sangue, não foi apenas a morte. Ele se doou por você, por mim, por completo. Todos aqueles para quem o cordeiro foi morto, comeram dele. Isso nos ensina que crer em Jesus é compartilhar Cristo pela fé. Viu, irmão? Nós temos que compartilhar Jesus inteiramente em nossas vidas. Nós temos que ter algo completo de Cristo em nós. Não podia sobrar nada. Ele deveria ser completamente doado pela família. O cordeiro deveria ser consumido com ervas amargas. Isto mostra a tristeza e arrependimento encontrado naqueles que recebem a Cristo. Irmãos, todo crente em Cristo passou por essa tristeza do pecado. Sentiu na pele o peso do pecado e passou por um arrependimento em sua vida. Assim, irmãos, é receber Cristo pela fé em nossos corações. É passar por um arrependimento sincero. É viver realmente o arrependimento no ponto mais elevado em nossas vidas. Você já aceitou o sacrifício de Cristo por você?
Irmãos, não basta ter um conhecimento completo de Cristo, do seu sacrifício. Isso você encontra aí fora hoje, nas academias. Você encontra isso hoje no meio acadêmico. O Jesus histórico é estudado, mas não basta ter conhecimento completo do que Ele fez. É preciso receber Ele pela fé em nossos corações. Irmãos, é essa viagem aqui que Deus está propondo para Israel. Eles só sairiam do Egito, se eles fizessem como Deus havia estipulado. Havia um preparo para essa viagem, e há um preparo para nós, igreja, para essa viagem. Viu, irmãos? Nós temos que estar nos preparando dia após dia. Nós temos que entender como chegar ao céu. Você já imaginou isso? Se eu falar assim, vamos daqui lá para Paraíba, para Recife, para Pernambuco, você sabe, você vai na rodoviária ou na empresa aérea, né? Então eu quero uma passagem para Pernambuco. O cara lá que vai pilotar o avião, ele sabe chegar em Pernambuco. O motorista do ônibus sabe chegar em Pernambuco. Mas e para chegar ao céu? E para chegar no fim dessa viagem? Então, irmão, nós precisamos entender que nessa viagem, o passaporte é Jesus. Não tem outro. Não tem outro jeito de chegar ao céu, a não ser através de Jesus. Em João 6,54, Jesus fala assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Viu, meu querido? Quer dizer que nós viramos canibais, né? Irmãos, comer a carne e beber o sangue de Jesus é você aceitar o sacrifício feito por você na cruz do Calvário. Viu, irmãos? Jesus tem que ser consumido todinho pela fé. Nós precisamos receber Jesus em nossas vidas inteiramente. A palavra de Deus em nossas vidas tem que fazer efeito. Viu, irmãos? Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida, da nossa estrutura, do nosso DNA. Isso é ser um crente em Jesus. Do mesmo jeito que Cristo falou assim, aquele que come e aquele que bebe, também, aquele que não come e não bebe também não tem parte com Cristo. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela sua vida, você não tem parte com Ele. Não basta, irmãos, ter conhecimento de Jesus. Não basta saber os exemplos que Ele deu em sua vida. Não basta os milagres dEle. É preciso aceitar Ele pela fé, querido. É preciso aceitar o sacrifício dEle por você na cruz do Calvário. Irmãos, e de que maneira deveriam comer o cordeiro? Aqui que eu queria chegar, agora é a viagem. Então, eles pegaram o cordeiro, eles guardaram o cordeiro ali por um tempo, né, e os estudiosos dizem que esse reservar o cordeiro por alguns dias, eles examinaram o cordeiro para ver se não tinha nenhum defeito. Foi uma preparação para celebrar a Páscoa do Senhor. Mas de que maneira eles deveriam comer o cordeiro? O versículo 11 fala assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comerão apressadamente. É a Páscoa do Senhor. E, meu querido, irmão, você já notou que roupas para viajar não é confortável à noite? À noite você coloca algo confortável, algo leve, né? Mas eles deveriam comer aquele cordeiro, celebrar em família, preparados. Eles deveriam comer, interessante isso. Eu fui pesquisar isso aqui é muito difícil também,
mas alguns interpretam isso assim. Lombos cingidos. Lombos cingidos eles deveriam pegar, né, que sabe que a roupa, né, a roupa dos hebreus, aquele vestidão, né, eles deveriam pegar aquilo ali, amarrar as pontas, para não ter dificuldade na caminhada. Irmãos, é sério isso? Você está pronto para essa viagem? Você está com os lombos cingidos? Sandália nos pés? Cajado na mão, você está pronto? Eclesiastes 9:8 fala assim: em todo tempo sejam alvos as vossas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Quer dizer, em todo tempo esteja preparado. Viu, irmãos? Nós temos que estar em todo tempo com as nossas vestes de salvação. Viu, irmão? Nossas vestes não podem estar manchadas. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Você está pronto para essa viagem? Irmãos, e é interessante que para o mundo, irmãos, parece loucura. Não é verdade? O mundo nos vê, tipo, lendo a Bíblia, orando, indo na igreja, crendo no Espírito Santo. Eles acham isso loucura, gente. Já pensaram nisso? Muitos, talvez, nos diriam hoje, sim, para que isso aí, cara? Por que você vai na igreja, acorda de manhã, se veste? Para que você vai lá cultuar a Deus? Eles não entendem. Sabe por que eles não entendem, irmãos? Porque eles não estão prontos para essa viagem. É por isso que eles não nos entendem. Mas a Bíblia diz que nós devemos estar prontos para esta viagem. Irmãos, se nós vemos, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, viu? Pastor Samuel, às vezes, é meio radical, né? Mas a minha função aqui é mostrar que para entrar no céu tem que ter um preparo. Para entrar no céu não é de qualquer jeito não, querido. Para entrar no céu temos que ter nossas vidas consagradas. Nossas vidas rendidas à palavra de Deus. Irmãos, eu falo para os homens uma coisa muito séria. Se eu ver um crente levando uma vida confortável nesse mundo, se conformando com tudo isso, gostando de tudo que vê, fica alerta. Talvez ele esteja de pijamas. Viu, irmãos? Isso é um fato, viu? Se eu ver um crente vivendo nesse mundo confortável, aceitando tudo, se conformando com tudo que está acontecendo aí, pode ser que ele esteja de pijamas, não esteja pronto para a viagem. Você está de pijamas? Glória a Deus que não esteja. Meus irmãos, eu estou citando as próprias palavras de Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo, querido. Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor. E o texto lá, de Mateus 7, é muito claro, irmãos. Senhor, quando ele disse isso, alguns falaram, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Que é isso, Senhor? Sabe o que falou para eles? E vai falar também, aquilo lá é uma profecia. Nunca vos conheci. E que eu fico, irmãos, habitado naquele texto, é que Jesus não está dizendo assim, vocês não fizeram isso, vocês não fizeram maravilhas, vocês não curaram em meu nome, fizeram sim. Cristo não questionou isso. Ele questionou o seguinte: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eles tinham uma vida no altar, mas uma vida no mundo também. No domingo eram crentes, no dia a dia eram incrédulos. No domingo, meu José, colocava a roupa de crente, Bíblia debaixo do braço, mas no dia a dia eles não tinham compromisso com Cristo. Não tinham compromisso. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Irmãos,
precisamos estar preparados para a viagem, querido. Essa viagem vai acontecer quando você menos esperar. Irmãos, a tendência desse mundo, viu, querido? A tendência desse mundo é ajustar o ser humano a viver nele e no pecado. Mas a vontade de Deus é ajustar o homem a viver no céu e em santidade. Cuidado, meu querido. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, irmãos, eles sabiam para onde eles iriam, né? Promessa tinha sido feita. Eles sabiam para onde iriam, mas não sabiam como chegar lá. Eles estavam há 400 anos no Egito. E se você perguntasse para qualquer um deles, como chegar na Terra Prometida, ninguém saberia. Sabia disso? Sabe por quê? Tirando Moisés, Moisés também não saberia, mas tirando Moisés, ninguém havia saído do Egito. Aquele povo ali, naquele momento, aquela geração ali, eles tinham nascido no Egito. Se você perguntasse, eles não saberiam, não sabemos. E nós, irmãos, sabemos o caminho? Nós também nascemos aqui, querido. Nós não sabemos como chegar lá por nós mesmos. Não tem um guia turístico que pode dizer assim, eu sei o caminho, eu vou te levar para lá. Não existe. Então, irmãos, assim como Israel, ele dependia de Deus para chegar na Terra Prometida. Irmãos, nós dependemos de Jesus para entrar no céu, querido. Não tem outro jeito, irmãos. O caminho para o céu é só Jesus. Quando Tomé perguntou assim, Senhor, que Cristo falou que ia partir, ele falou assim, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho? Aí ele falou, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu, meu querido? Você que está aqui nessa manhã, você que nos assiste aí, você está pronto para essa viagem? Você está pronto para ir para o céu? Você está pronto para seguir nesse caminho que você não conhece? Está pronto? Ou você, às vezes, se tornou apenas um frequentador de igreja? Ah, pastor, eu venho na igreja, que meu pai vem na igreja, meus pais me trazem na igreja. Não adianta somente isso. Você precisa receber Cristo pela fé em seu coração. O povo de Israel precisou aceitar o que Deus colocou como norma para a jornada. Israel precisou pegar aquele cordeiro e fazer com ele tudo o que Deus disse para fazer. Israel precisou acreditar. Eu fico pensando nisso, irmãos. Eles pegaram o sangue e passaram lá nos umbrais das portas, né? O que mais eles poderiam fazer? Eles só poderiam obedecer. Mas quanto de sangue? Irmão, não era a quantidade de sangue. Era a obediência. Só o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, naquele momento, só o sangue, o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito, e o que ele tinha que ver nas casas ali, era o sangue do Cordeiro. Viu, irmãos? Irmãos, Jesus virá buscar a igreja. Parece que essa mensagem está fora de uso, né? Está em desuso, né? Mas Cristo vai vir buscar a igreja, meu querido. Ele virá te buscar, e pode ser nessa manhã. Pode ser que você nem morda aquele frango lá, na hora do almoço, comemorando o dia dos pais. Você já acorda no céu. Pode ser, irmãos. Mas o que Deus
precisa ver na sua vida, quando ele vir buscar a igreja, é se você tem a marca de Cristo na sua vida. Se você recebeu Jesus pela fé em seu coração, se a sua vida reflete Jesus Cristo, se o seu caminhar, você caminha nas pegadas de Cristo, é isso. Quando o anjo passou, a Bíblia diz que não teve nenhuma morte entre os hebreus. Nenhum animal dos hebreus morreu naquele dia, porque havia a marca do sangue, a marca do Cordeiro, a morte do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro estava presente na casa dos israelitas. Irmãos, que essa marca de Cristo esteja na sua casa, que a marca do sangue esteja no seu coração, que você esteja cada dia se alimentando de Cristo na sua vida. E se você que me assiste aí, ainda não recebeu esse Jesus pela fé em seu coração, está aí a oportunidade. Não tem mágica, não tem um processo, não tem uma carência. Quando você receber Ele pela fé no seu coração, a partir desse momento, você é salvo da condenação eterna. E que nessa manhã, essa palavra pode falar muito fundo no seu coração. E que você nessa manhã possa sentir essa necessidade, porque essa viagem será feita pelo crente em Cristo Jesus. Nós subiremos para o Senhor naquele grande dia, estaremos com o Senhor para sempre. Mas é interessante que muitos vão ficar, não porque Jesus não é capaz de salvar, é porque muitos ainda hoje não aceitaram o sacrifício que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Essa manhã é a oportunidade de você receber Cristo pela fé. Vamos orar? Deus amado, nós te exaltamos nessa manhã, nós te glorificamos neste momento, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque um dia, Pai, Ele entrou em nossas vidas e limpou o nosso coração. Nos deu, Seu Deus, uma nova vida, transformou o nosso viver. E nós hoje, como povo de Deus, estamos nessa jornada, Senhor. O caminho está aí diante de nós e o caminho para o céu é Jesus. E nós estamos, Senhor, nessa caminhada até aquele grande dia. Senhor, nos ajuda a continuar crendo, esperando e confiando em Suas promessas gloriosas, Senhor. E que nessa manhã, Pai, se essa manhã tem alguém nos assistindo nesse momento, que ainda não teve o encontro com Jesus Cristo, que hoje seja um dia, Seu Deus, aceitável. Que nessa manhã essa pessoa possa sentir a necessidade de entregar a sua vida a Jesus. E a partir desse momento, ela receber vida eterna em Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, porque não é a minha palavra, que fosse minha não teria nenhum valor, mas é a palavra do Senhor. Nós te glorificamos nesse momento, Pai, e agradecemos a Ti pelo sacrifício feito por Cristo, por cada um de nós na cruz do Calvário. Nós te exaltamos nessa manhã e somos gratos por tudo. No nome santo do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês nessa manhã, em nome de Jesus.